Hoje eu gostaria de trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração ontem mesmo. Ontem o Senhor estava palestrando ao meu coração sobre esse tema. E aí eu falei com Josias sobre o tema. E aí eu falei para ele hoje, se você me chamar para pregar hoje, eu vou falar desse tema, que é o que o Senhor tem palestrado comigo. E é algo que eu carrego, né? Então o tema dessa palavra é tudo o que você contempla, você passa a valorizar. Tudo que você contempla, você passa a valorizar. Então aquilo que você valoriza é aquilo que você está contemplando. Como assim? Tudo aquilo que ocupa os seus olhos governa o seu coração. Tudo que ocupa os seus olhos governa o seu coração. E eu gostaria de ler aqui um versículo, se você quiser abrir sua Bíblia, em 2 Coríntios 3,18. Esse versículo, ele vai dizer o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha que coisa linda. Nós somos transformados pelo que sabemos, mas nós somos aí transformados diariamente por aquilo que nós contemplamos. Então, primeira coisa, tudo aquilo que, como eu falei, tudo aquilo para você dar valor são as coisas que você contempla. E aí você pode perguntar, tá, Jéssica, mas o que é contemplar? O que é contemplar? Basicamente, contemplar é tudo aquilo que tem o seu tempo, que tem a sua força, tudo aquilo que você dedica tempo, que você dedica força, tudo aquilo que os seus olhos contemplam, tudo que você dá atenção. Olha agora para a sua vida, pensa na sua rotina. O que você tem? Você tem um trabalho? Você tem uma família? Você tem filhos? Você é uma igreja? Você tem um projeto? Né? O que você tem ao seu redor? Você tem sua casa? O que você tem ao seu redor? Aí eu penso aí, o que mais tem a tua atenção? E quando eu falo aqui, irmãos, o que mais você contempla, eu sei que muitos têm uma rotina de trabalho, de trabalhar o dia todo, né? 8 horas por dia, por exemplo. Então assim, Jéssica, o que mais eu gasto meu tempo é com o meu trabalho. Eu não estou falando apenas do que você passa o seu tempo em horas. Porque tem muita gente que, por exemplo, trabalha o dia todo, mas aí quando chega em casa e está com os filhos, ele esquece do trabalho e começa a olhar para os filhos. Só que tem muita gente que quando chega em casa continua ali com o trabalho na mente, né? Então, o que eu estou querendo dizer é, o que mais você investe seu tempo, o que mais você investe aí a sua atenção, o que mais te influencia, o que mais aí te envolve emocionalmente, isso é o que você está contemplando. E essa palavra, ela é uma palavra para nos confrontar. Eu costumo sempre dizer que pregação é para que você saia daqui transformado. Não adianta você assistir uma pregação e sair da mesma forma, não for confrontar. A palavra, ela tem esse papel de mexer com o nosso interior, de nos movimentar. Então, se você começa uma pregação, finaliza a pregação, aí vai para um outro culto, começa uma pregação, finaliza a pregação, ou não só a pregação, ou você abre a Bíblia e fecha a Bíblia, vai para culto, sai de culto, vai para consagração, sai de consagração, e não está tendo uma transformação, alguma coisa está errada. E eu posso afirmar para você que não é a palavra está certa. Então, nós precisamos ser transformados. Então, o objetivo dessa palavra é justamente confrontar você para que você modifique as suas ações. E aí, por isso que eu falei, olha para a tua vida e o que você tem contemplado. O que você tem dedicado tempo, esforço. E eu digo mais, o que você tem dedicado aí recurso financeiro.
O que mais consome seu dinheiro, seu tempo, sua mente? Isso é o que você está contemplando, né? E a grande verdade é que aquilo que você está contemplando aí, né, nessa lista que eu falei para você fazer uma análise, isso que você está contemplando são os seus valores. O nosso pastor, ele fala uma frase que eu e Josias a gente gosta muito, que é: as coisas só têm valor quando damos valor a elas. A grande verdade é que é você que coloca o valor nas coisas. Aquilo ali vai ser valioso para você se você agir de forma que aquilo ali se torne valioso. As coisas têm valor quando damos valor a elas. Tem coisas que não vale a pena você dar valor. Aquilo ali só vai ter valor quando você pôr o valor nelas. É como isso, você só vai conseguir ter valores bem estruturados quando você começar a definir: não, isso aqui para mim é um valor que eu considero aí algo que para mim é importantíssimo. Aquilo aí você tem que contemplar. Mateus 6:21, ele vai nos dizer um versículo que é muito conhecido: porque onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Aonde está o seu tesouro? O que é tesouro para você? O que você tem mais contemplado e valorizado? Irmão, esse é o seu tesouro. É ali que está o seu coração. O que você mais tem contemplado, é ali que está o seu coração. E eu não estou dizendo que nós precisamos: Jéssica, então eu preciso colocar a igreja em primeiro lugar. Eu preciso dedicar todo o meu tempo à igreja, todo o meu recurso à igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Porque existem muitos casos de pessoas que de maneira não organizada, não de forma organizada ali, colocaram igreja em primeiro lugar e perderam suas famílias. Muitos casamentos foram desfeitos. Eu tenho certeza que você que é cristão conhece pelo menos uma pessoa que teve um casamento destruído, filhos frustrados. Por quê? Porque a igreja tomou um papel tão grande que a pessoa não cuidou da casa. E isso pode ser o contrário também, né? Não zelar pelo ministério da forma que deveria, ou muitas das vezes ter outras atitudes, seja no trabalho, na família, coisas também que valorizou mais, não colocou Deus em primeiro lugar, não colocou a igreja em primeiro lugar. Então eu não estou dizendo para você escolher uma coisa e dedicar todo o seu esforço. Não, eu estou falando de equilíbrio. Equilíbrio. Você faz parte de uma comunidade? Dedique-se à comunidade. Tenha compromisso com a comunidade que você está. Você faz parte aí, você tem uma casa, você tem um marido, um esposo, um cônjuge? Dedique-se ao seu cônjuge. Você tem filhos? Dedique-se aos filhos. Você tem um trabalho? Dedique-se ao trabalho. Eu estou falando de algo equilibrado. Tem equilíbrio. Não tem como, é claro, a gente se desdobrar em uma coisa e acabar perdendo a outra. Mas a grande verdade é que o seu tesouro é aquilo que você dedica tempo, você dedica foco, você dedica energia. O que você tem dedicado à sua energia? O que mais consome a sua energia? Olha para a tua vida agora, está desequilibrado? Será que você vai dizer assim: Jéssica, eu preciso buscar mais ao Senhor. Eu preciso buscar mais uma vida de intimidade. Ou será que você vai dizer: Jéssica, eu preciso cuidar mais da minha casa está precisando de uma atenção. Ou será que você vai dizer: realmente, meu cônjuge, ele está precisando ser mais valorizado? Olha para a tua vida, como eu falei, essa palavra é uma palavra para mudar o nosso interior. Eu já falei aqui várias vezes que a Bíblia fala que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. E um coração quebrantado é um coração disposto a mudanças. Um coração quebrantado é aquela pessoa que decide mudar aí, quebrar muros coisas que estavam tão enraizadas e decidir ter uma vida diferente, mudar. Não, a minha palavra diz que é isso aqui, então é isso aqui que eu vou fazer. Então, analise a sua vida. Tem um outro versículo, um salmo, que eu vou ler aqui, que ele diz assim: olha o que a Bíblia fala:
uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Gente, quem nunca teve aquela sensação de estar assim numa igreja, numa presença tão gloriosa, e falar assim, eu queria morar aqui todos os dias? Quem nunca passou por isso? Só que essa presença, essa comunhão, você pode arrastar para todos os lugares. Não precisa ter só aqui. É claro que existe algo especial dentro de uma comunidade, onde você está ali em comunhão com seus irmãos, adorando em comunhão. Existe algo diferente no ambiente da adoração na igreja, mas também existe algo muito especial no momento de oração na sua família, no seu trabalho, na sua casa. Existe isso, porque a grande verdade, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais você contempla Jesus, mais você valoriza o reino. Quanto mais você contempla Jesus, mais você valoriza o reino. Muitas pessoas hoje em dia não conseguem valorizar o reino. Não conseguem ver uma vida olhando para a eternidade. Não consegue mais viver uma vida onde se aproxima de Cristo. Por quê? Porque não está contemplando Cristo. Se você está com dificuldade de orar, talvez você diga assim, Jéssica, eu estou com uma dificuldade de orar. Sabe qual é a solução? Comece a orar. Não tem outro caminho. Não importa quantos livros você compre de como orar. Não importa quantos vídeos você veja de como orar. Não importa. A única maneira de você começar a orar, de você ter vida de oração diária, é começando a orar. Não existe outro caminho. Jéssica, eu quero muito ler a Bíblia. Quero muito ter comunhão com Deus diária. A única forma de você ter comunhão com Deus diária é buscando comunhão diária. Não existe algo milagroso que você vai tomar, ou você vai acordar, ou alguém vai impor a mão na sua cabeça e você vai ter uma vida diferente. Isso não vai acontecer. Ah, Jéssica, mas se um irmão orar por mim e eu for batizado com o Espírito Santo, eu começar a rodar no movimento do Espírito Santo, minha vida vai transformar. Irmão, não vai. Sabe por quê? Porque se você não consegue ter vida com Deus diariamente, e quando eu digo vida com Deus diariamente, ler a Bíblia, jejuar, oração, cuidar e zelar da sua casa, honrar as pessoas, ter o fruto do Espírito, tudo aquilo que você já sabe. Se você não consegue ter vida diária com o Pai, não é o falar em línguas ou o mover espiritual de uma vigília que vai transformar você de uma hora para outra. Contemplar Jesus gera amor pelo reino. Sabe por quê, irmão? Se você vem para o culto de domingo, chega aqui, o culto começa às 6 horas, você vem para o culto e daqui a pouco você vai embora, que deu 8 horas, vai para tua casa, come seu lanche, janta. Aí no outro domingo você vem para o culto, começa às 6 horas, senta aqui, irmão, você não vai contemplar. Estou falando agora da comunidade, não vai. Agora se você vem para cá, você começa a andar aqui, e aí você tira o sapato para dar uma marchada no Espírito Santo, sente uma areia, dobra o joelho para orar, sente uma areia no joelho assim, olha para o teto, vê se é uma teia de areia. Não, você vai começar a olhar para a igreja e falar assim, eu preciso dar uma geral aqui. E aí você já pega uma vassoura, já começa a varrer, não é assim? É quando você olha aqui, pô, só tem o Josias tocando teclado. Pô, a bateria está lá vazia. Vou aprender a tocar bateria. Por que não, irmão? Por que não? É quando quanto mais você olha para o ambiente, quanto mais você contempla o ambiente, mais você vai valorizar o ambiente. E eu estou falando aqui, sim, de igreja, mas eu estou falando de reino. Quanto mais você olha e fala assim, nossa, mas esse mundo está pura maldade, mais você tem que se movimentar. O que eu posso fazer para melhorar esse mundo? O que eu posso fazer? É igual eu falei, muitas pessoas lá fora têm ideologias de feminismo, de legalizar o aborto, né? A gente vê qual é a forma que eu, Jéssica, posso lutar contra isso. Sendo a melhor mãe que eu posso, mostrando que ser mãe vale a pena.
Hoje em dia tem crescido muito a questão do feminicídio. Como que o meu marido e eu como esposa podemos lutar como isso? Ele tentando ser o melhor esposo que ele puder, me honrando, e eu mesmo. Por quê? Porque o exemplo, o José já falou que se eu vejo que aquele muro ali está torto, eu tenho duas opções. Eu posso apontar o erro, aquele muro está torto. Ou eu posso consertar construir um do lado, reto. Um muro reto denuncia um muro torto. Vai ter momentos que você vai precisar dizer que o muro está torto. Por isso que é bom ser guiado pelo Espírito Santo. Mas a grande verdade é, o meu comportamento reto, ele vai denunciar aquele movimento que é torto. Então, quanto mais você contempla Jesus, mais você vai valorizar o reino. Então olha para dentro de si agora e diga assim: você está contemplando Jesus? Você está olhando para Jesus? Não, Jéssica, eu preciso me esforçar um pouquinho mais. Então saia daqui transformado. Saia daqui. Eu estou com a minha irmã, que ela veio aqui esses dias. E a minha irmã está começando a caminhada e é tão lindo ver isso. E a minha irmã está com uma fome para ouvir a voz de Deus. Uma fome. Que ela faz perguntas que eu fazia. Mas como que Deus fala com você? Porque eu sou muito assim, irmãos. Eu sou muito, eu quero uma coisa muito pontual. Se a Denilza falar assim, Deus falou isso, tá, mas me fala exatamente. Eu sou muito assim, eu gosto das coisas assim, sabe? Bem beabá, sabe? Aquele negócio de ponto a ponto. E eu perguntava isso muito para os meus líderes, tá, mas como que ele falou? Como é que você sabe? Eu falava perguntas para ela, e ela fica fazendo perguntas para mim, e é lindo isso. É lindo pessoas com fome. Irmãos, quando eu me converti, eu tive um sonho. E nesse sonho eu não entendia nada. Como eu falei, eu não sabia ouvir direito Deus, mas Deus falava muito comigo em sonho. Muito comigo em sonho. Era a forma que eu entendia. E eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava no quintal da minha casa, que era a minha casa quando eu morava na minha mãe, lá no sítio. E nesse quintal eu estava conversando com a minha irmã. E eu pegava dentro da minha boca barras de ferro. Imagina como se fossem canudos assim, de ferro. Eu tirava, como se estivesse dentro dos meus dentes, eu tirava várias barras de ferro de dentro da minha boca. E eu segurava assim na minha mão e ficava olhando para aquilo. E aí eu aparecia para minha irmã, aparecia na minha frente, e eu mostrava aquelas barras de ferro para ela. E na época eu não entendi. E eu lembro que na época que eu contei esse sonho pro meu líder na época, ele falou assim: as barras de ferro são as palavras que você vai dizer para suas irmãs. E assim, eu era muito nova na Bíblia, eu não entendia. E hoje eu entendo que a palavra que sai da minha boca, a palavra de Deus que eu estou falando, a Bíblia que eu li, que o Espírito Santo colocou dentro de mim, e eu vivo e eu falo, é a Bíblia que as minhas irmãs estão lendo. E ver a minha irmã perguntando coisas para mim, perguntando coisas para o Josias, eu acho isso o máximo. Eu acho isso o máximo. Por quê? Porque ela está com fome. E se cumpriu algo que Deus falou que ia fazer na minha vida, de eu falar da palavra para as minhas irmãs. E a grande verdade é que por que ela está com fome? Por que ela está com sede do reino? Por que ela fala: Jéssica, eu não entendo uma pessoa que já foi do mundo e depois conheceu Jesus querer voltar para o mundo. Realmente não vale a pena. Mas a pessoa que não está contemplando Jesus, ela não vai ter fome. Ela não vai ter fome. Ela vai estar saciada. Sabe por quê? Eu já falei aqui. Você pode não estar se alimentando com aquilo que é espiritual do reino, mas você está se alimentando de alguma forma. De alguma forma você está se alimentando. Pode estar se alimentando de lixo, mas você está se alimentando. Então escolha a melhor parte, escolha a palavra. Se alimente. Deixa Jesus te mostrar o caminho. Hebreus 12:2, ele diz assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Quanto mais você olha para Jesus, presta atenção, mais você valoriza a obediência.
Quanto mais você olha para Jesus, mais você valoriza a obediência. Se você não está conseguindo obedecer, quer dizer que você não está olhando para Jesus o suficiente. Quanto mais você olha para Jesus, mais você valoriza a santidade. Se você não está conseguindo se santificar da forma que deveria, você precisa olhar mais para Jesus. Quanto mais você olha para Jesus, mais você valoriza a presença de Deus. Outro assunto, aqui em Provérbios 24, que eu estou falando de algumas coisas que você tem que contemplar. Em Provérbios 24, ele vai dizer assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se enche os seus cômodos de bens preciosos e agradáveis. Outra coisa para você contemplar. Contemplar o seu lar gera cuidado e investimento. Contemplar o seu lar gera cuidado e investimento. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer do seu lar físico, das paredes, do chão, do teto, dos móveis. Estou falando desse lar. E eu estou falando do seu lar, a sua família. Eu falei aqui para os irmãos, eu acho que eu já falei, que há muitos anos atrás, há 4 anos e meio atrás, Deus ele me deu uma direção para eu parar tudo e transformar minha casa em um lar. Essa foi a frase que o Senhor colocou no meu coração. Para eu parar tudo e transformar a minha casa em um lar. Eu lembro que assim que eu saí do meu trabalho, que eu já falei aqui que eu sempre trabalhei fora, eu trabalho fora desde que eu tinha 12 anos. Só teve um período que eu não trabalhei fora, que foi depois do meu estúdio, que eu tive um estúdio fotográfico e eu fali ele, foi falência. E eu fiquei cerca de 4, 5 meses sem trabalhar, mas logo um amigo meu arranjou um trabalho para mim e desde então eu estou trabalhando. Só que quando eu tive o Joaquim, eu parei de trabalhar fora, mas como o trabalho sempre foi muito importante para mim, eu já investi na gráfica. Então mesmo grávida eu comprei vários equipamentos para montar minha gráfica em casa e eu trabalhava muito. O Joaquim, eu lembro que o Joaquim, 4, 5 meses, eu virava madrugada trabalhando, porque era o período que ele estava dormindo, para entregar a encomenda. E eu lembro que eu tive o período que eu tive o Joaquim, e eu consegui, com a minha gráfica, manter a minha mesma base salarial de quando eu trabalhava fora. Eu consegui manter meu salário, mantive meu salário. E tô ali trabalhando, né? Pagando conta, pagando cartão, comprando coisa, nananana. E Deus, ele falou, ele me deu essa direção. Eu lembro que eu estava lendo o livro de Esté. E eu estava lendo o livro de Esté, fazendo uma leitura diária, que eu já li várias vezes o livro de Esté, mas eu estava lendo ele de novo. E quando eu li aquele momento em que Esté, ela vai andando até o rei, o Espírito Santo ele falou assim no meu coração: enquanto Esté caminhava, ela estava indo em direção a uma possível morte. Esté não estava andando e dizendo, eu vou lá falar com meu marido. Esté estava andando e estava dentro dela, eu posso morrer hoje. E quando eu li aquilo ali, Deus ele falou no meu coração: eu estou te chamando para entregar a tua vida para aqueles que eu amo. E eu sei que isso é uma frase muito difícil. Eu não sei o que me espera. Eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa: a vontade de Deus ela é sempre melhor do que a minha. E Deus ele colocou uma inocência dentro de mim, que é sempre dizer sim pro chamado dele. Eu falo algumas coisas pro Josias, você não sabe, porque o Josias cresceu nesse meio. Mas eu falei, irmãos, assim, eu comecei a chorar na hora. Eu falei, pai, eu tenho medo. Só tem uma coisa que eu não quero: perder minha salvação. Eu não quero ter um peso, eu não quero que nada tire a minha salvação. Mas eu aceito a sua vontade. Irmãos, eu falei isso num dia. Para mim foi no outro dia que os clientes sumiram. Foi algo que Deus fez. Que eu tinha clientes assim que me mandavam mensagem. Eu não divulgava nada, minha gráfica eu sempre tinha cliente. E quando Deus ele falou isso comigo, eu disse sim, vou cuidar do meu lar, eu vou viver
o projeto que o Senhor tem para minha vida secou minha fonte de renda. Para não dizer que eu não trabalhava e eu não tinha nenhum dinheiro, Deus, Ele me deu cliente suficiente para eu pagar as contas que eu tinha. Era assim, eu fazia um trabalho, pagava uma conta e acabou. Sobrecarregou Josias, é claro. Josias teve que desenvolver muita maturidade, teve que correr atrás para muita coisa. Josias desenvolveu muito, por quê? Porque eu estava segurando algo que era dele. Eu não estava permitindo o meu marido de crescer. Eu tenho essa visão. E eu lembro que o Senhor, Ele falou, transforma a sua casa em um lar. E eu falei, tá, pai, o que é transformar minha casa num lar? E eu comecei a olhar para minha casa, e a minha casa com um piso solto, a minha casa com um mofo na parede, com um teto que eu pedia socorro. E eu falei assim, tá bom, pai, vai me dando direção. E aí eu fui, coloquei um tapete, comprei uma manta pro meu sofá, enchi minha casa de planta, que planta muda o ambiente, né, assim? Coloquei uma cortininha nova, aquele piso que estava quebrado, joguei o tapete bonito por cima. Irmão, eu lembro que o Josias estava numa rotina de trabalho, irmão, muito corrida. E eu falei, Josias, qual é a tinta que tem aqui em casa? Eu peguei a tinta, peguei o rolo, comecei a pintar meu quarto. Irmão, eu ajeitei minha casa de um jeito, né, Josias? Ajeitei minha casa, que o Josias, ele olhou para casa, ele falou assim, nossa, tá tão bonito, mas eu posso melhorar. Irmão, quando eu comecei a contemplar a minha casa, o Josias começou a se movimentar de uma forma que quem vê a minha casa hoje e já foi nela antes, não acha que é a mesma casa. Não acha. Eu não sei, a Denilza já foi na minha casa. Tu chegou aí na minha casa antes, não? Irmão, minha casa parecendo, a gente brinca, nosso cativeiro, né? Nosso cativeiro. E a gente até fala assim, nossa, mas a gente recebia tanta gente aqui. E era escura, né? Hoje tem uma luz bonita, uma luz quente, aconchegante. E, irmãos, Deus me deu dinheiro suficiente para eu comprar tudo isso que eu comprei de decoração. Eu lembro que eu comprei várias coisinhas assim, eu pensei em tudo. E aí deu um valor X, aí eu comprei no cartão do meu amigo, e aí eu parcelei, e eu fui pagando todo mês o dinheirinho da parcela caía para pagar essas coisas de decoração. E minha casa mudou. Irmão, mas veja como a mão de Deus foi tão poderosa, que o Josias, ele começou a ter vários clientes, a trabalhar em vários lugares. Aí ele falava assim, Jéssica, vamos fazer um forro aqui bonitão de gesso? Vamos. Quanto que é? X. Quanto que a gente tem na conta? Nada. E aí passava um tempo e o Josias falava assim, Jéssica, peguei o trabalho do forro, peguei o trabalho para fazer o forro. E ele pegava um trabalho, comprou o material todo o forro de uma vez. E assim, Josias tem uma característica que é algo só Deus colocou no coração dele, que é a perfeição. Irmão, Josias, ele gosta de fazer perfeito. A gente vai escolher piso, ele fala, não, eu quero o melhor. O Josias, a gente foi escolher a tinta. Quando eu ouvi o valor da tinta, eu falei, tem uma mais em conta? Ele, não, mas essa aqui é a melhor. E ele foi assim, irmão, Deus deu condição para a gente reformar nossa casa. Por que eu estou falando isso? Porque se você olha para a sua casa, se você contempla o seu lar, isso vai gerar cuidado e vai gerar investimento. E veja bem, irmão, esse provérbio que eu li, eu vou ler mais uma vez. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se enchem os seus cômodos de bens preciosos. Veja bem que ele falou assim, ó, ele fala de inteligência, conhecimento e sabedoria. Eu não sei se você sabe a diferença, mas conhecimento são dados. É um livro, é um conteúdo, é um estudo, isso é conhecimento. O que é a inteligência? Inteligência é você ter a capacidade ali de pegar esse conhecimento e pôr em prática. Porque você pode saber que aquele conhecimento existe, mas se você não exercer inteligência e saber como funciona, você não vai exercer. Mas o que é a sabedoria? Sabedoria é você ter a habilidade de utilizar tanto o conhecimento quanto a inteligência. Então, se você quer contemplar o seu lar, você precisa de conhecimento. E eu falei do lar físico, amém? Eu falei, se você olhar para o seu lar físico, se você parar e contemplar o seu lar, o que é um lar? Um lar é onde as pessoas da sua casa amam estar. Você que tem um cônjuge, o seu cônjuge, ele ama chegar em casa? Quando ele chega em casa, ele chega no refúgio dele? Ou ele é aquele que eu não queria estar em casa hoje. Queria estar em qualquer lugar, menos em casa.
Você que é esposa, construa um lar. Eu lembro que foi nesse período que eu comecei a construir um lar, porque o José chegava em casa e só estava trabalhando. Ou dormindo, porque eu ficava madrugada, né, acordada. Então ele passou a chegar em casa, tinha um bolo na mesa. Foi quando eu comecei a usar o conhecimento, que eu falei, que você tem que dirigir sua casa com conhecimento, inteligência, sabedoria. Então aquilo que eu não sabia, eu comecei a procurar saber. Como é que eu faço um bolo? Como é que eu faço uma carne assada? Como é que eu faço feijão? Isso é conhecimento. Como é que eu monto uma mesa? Hoje eu sei o universo da mesa posta. Como você tem que colocar a taça, o prato, o talher, eu não sabia. Eu fui buscar o quê? Conhecimento. E aí a inteligência, você usa a sua inteligência para aplicar. E a sabedoria? É saber administrar, ter a habilidade de usar o teu conhecimento, sua inteligência, com aquilo que Deus te deu, que é o Espírito Santo. E eu falei de lar, mas eu gostaria de falar também do lar no sentido da sua família, da sua casa. E eu vou usar esse provérbio também, porque a gente aprende a cuidar de filhos tendo filhos, né? Eu aprendi a ser mãe sendo mãe. Não tem como uma pessoa que não é mãe ter o conhecimento prático do que é ser mãe. Ela pode ter teoria, mas o prático é só você sendo mãe. A gente não nasce sabendo ser mãe e ser pai, a gente vai aprendendo no processo. Mas o que eu entendo com esse provérbio? Eu entendo que eu tenho que usar o conhecimento para cuidar da minha casa. A inteligência e a sabedoria. Então aquilo que eu não sei, eu busco conhecimento. Depois que eu tive meus filhos, que eu comecei a pesquisar, a estudar sobre psicologia, né? Eu comecei a pesquisar, estudar sobre primeira infância. Foi quando eu tive filho. O que é a primeira infância? Como que desenvolve uma criança até os 7 anos de idade? O que uma criança até os 7 anos de idade precisa? Para ter a identidade ali firmada. Para não ser uma criança que não é curada, que é cheia de trauma. O que eu preciso fazer? A gente não acerta em tudo. Mas o que você puder buscar conhecimento, busca. Porque hoje eu tenho filhos pequenos, mas amanhã eu vou ter adolescentes. Mas eu quero reafirmar a identidade deles na primeira infância. Eu quero que eles conheçam Jesus na primeira infância. E eu sei que na adolescência, na fase adulta, eu vou ter outro trabalho. E aí, cada dia o seu mal, né? Vamos esperar esse dia chegar para eu ter também aí, buscar conhecimento de como vai ser. Mas aquilo que você não sabe sobre a tua casa, busca conhecimento. Busca dados. Como é que eu faço? Vai ler, vai estudar, né? E usa a tua inteligência, aplica aquilo. E usa a sabedoria. Quando você contempla a tua igreja, quando você contempla o teu ministério, quando você contempla a tua família, quando você contempla a tua casa, quando você contempla o teu cônjuge, você gera honra. Você gera honra. Eu já falei para vocês, eu precisei mudar muitas coisas da minha vida. Eu decidi mudar. Eu já tive crise no meu casamento. O Jesus é um homem muito sábio. Então, assim, eu não tive coisas que muitos casais passam, porque o meu marido, graças a Deus, ele é muito sábio, tem muita paciência, ele engole muita coisa seco. Muita coisa que talvez se fosse outro marido tinha pedido divórcio. Ele teve muita paciência, cautela, né? Foi pro outro lado, foi pro outro cômodo, não falou nada. Então, graças a Deus, eu tive essa eu orei, né, irmão? Graças a Deus. Orei, Deus me abençoou muito. Eu lembro que as pessoas falam assim, você ganhou na loteria, ganhei mesmo. Mas eu orei muito, graças a Deus, eu fui muito temente a Deus, antes de, né, escolher uma pessoa para casar. E eu lembro que eu aprendi que eu precisava honrar o Jesus. Veja bem, amor é uma decisão. Amor é uma escolha. Eu escolho amá-lo, eu escolho honrá-lo. Eu não amo ele porque ele me ama. Se eu escolho amar ele porque ele me ama, o dia que ele não me amar mais, o dia que ele não fizer o que eu quero, o que me agrada, eu vou deixá-lo de amar. Só que eu amo independente disso. Então, quando eu contemplo meu marido, eu começo a honrar ele. Quando eu contemplo meu marido, eu começo a olhar para ele, para a dificuldade dele, entender que ele também é um ser humano, entender que ele também tem as dificuldades dele. Então, para finalizar essa palavra, eu gostaria de ler um versículo que diz assim, 2 Timóteo 3, diz assim, nos últimos dias
Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmo, amantes do dinheiro. Irmãos, nós precisamos rever os nossos valores. O que nós estamos contemplando? Se eu sou uma pessoa que eu só vejo a mim, eu estou contemplando a mim mesmo. Se eu sou egoísta, as minhas vontades, é o que eu quero, é o meu eu, o dinheiro é meu, o corpo é meu, o que for, eu estou contemplando a mim mesmo. Mas se eu olho para Cristo, se eu olho para o plano de salvação, e talvez você diga assim, Jéssica, mas por que eu preciso contemplar Deus? Por que eu preciso contemplar o reino? Por que eu preciso modificar? Irmão, porque o objetivo da sua vida é a eternidade com Deus. O objetivo da sua vida precisa ser o temor a Deus. Porque uma vida sem um propósito da eternidade é uma vida vazia. Olha que triste uma pessoa que só acorda, trabalha, tem um relacionamento, curte uma festa, dorme, depois acorda, trabalha, vai vivendo vida vazia. A vida, ela só tem propósito quando nós estamos firmados na eternidade. A vida, ela só tem propósito quando eu sou temente e obediente a Deus. Esse é o teu propósito. Então diga para você mesmo, faça essa pergunta: o que eu tenho contemplado todos os dias? Porque se você me disser o que você contempla todos os dias, eu vou dizer para você o que você honra, o que você valoriza e o que você está se tornando. Então olhe para dentro de si. Eu gostaria de orar pela sua vida. Olha para dentro de si. Que a gente possa contemplar a Cristo, que a gente possa contemplar o reino. E eu oro para que você saia daqui transformado, para que você olhe mais para a sua igreja, que você olhe mais para Jesus, que você olhe mais para o seu cônjuge. Eu oro para que você contemple aquilo que o Pai quer que você contemple. Quanto mais você contemplar o Pai, mais você vai honrar o Pai, mais você vai amar aquilo que o Pai ama. Quanto mais você amar Jesus, mais você vai contemplar. E ao contrário também, quanto mais você contemplar Jesus, mais você vai amar aquilo que Jesus ama. Meu Pai, agora eu quero fazer um clamor nessa noite. Eu quero te clamar, Pai, quero te pedir por cada pessoa que ouviu essa palavra. Senhor, que entendeu a importância de olhar para aquilo que estamos contemplando. A importância de rever os nossos conceitos, rever os nossos valores. A importância, ó Pai, de contemplar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Ó Pai, o Senhor colocou o ministério, o Senhor colocou a família, o Senhor colocou tantas coisas para que a gente possa cuidar, zelar. Então eu te clamo, ó Pai, para que o Senhor venha nos dar direção, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai, de como firmar os nossos olhos em Ti, Jesus. Eu te clamo por cada pessoa que está aqui, ó Pai, que possamos sair daqui transformados, que possamos sair daqui desejando ter uma verdadeira mudança. Eu te clamo, Senhor, fale conosco, guie os nossos passos, como já foi falado aqui, a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Ó Pai, mesmo que a minha vontade agora possa parecer boa, mas o fim somente o Senhor sabe. Eu faço planos, mas Senhor, é o Senhor que determina os nossos passos, é o Senhor que direciona. Então eu te clamo por esses passos. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, que os nossos olhos possam estar firmados naquilo que é eterno. Senhor, transforma o nosso coração. Não nos permita ser enganados. O Senhor, que é a pura verdade, possa habitar dentro de nós. Fale ao nosso ouvido, Pai. Use pessoas. Fale ao nosso coração. Revele sonhos, mas não nos deixe ser enganados. Queremos viver contemplando a Tua face. Queremos viver contemplando e sendo grato pelo que o Senhor colocou em nossas mãos. Ó Pai, nos ajude a contemplar aquilo que o Senhor ama, aquilo que o Senhor nos direcionou, e aquilo que estamos errando, nos fale, nos revele, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar a tua vida e a tua família.